Opa, estamos aí! Aula de hoje nós vamos continuar o assunto de termodinâmica e agora vamos falar da primeira lei da termodinâmica. Veja bem, antes disso, lê comigo. Quando fornecemos uma quantidade de energia Q, calor, por exemplo, na forma de calor, né, claro, a um sistema, essa energia pode ser usada de duas maneiras. Veja bem, uma parte da energia poderá ser usada para o sistema realizar trabalho, quer dizer, se expandir, trabalho positivo, ou então contrair, trabalho negativo. Vimos isso na última aula. Eventualmente pode acontecer do sistema não alterar seu volume. Sim, processo isocórico, isométrico ou isovolumétrico. Sim, o volume permaneceu o mesmo. Aí o trabalho vai ser nulo. Tá, beleza. A outra parte da energia será absorvida pelo sistema, transformando-se em energia interna, aquele Uzinho que nós relacionamos na aula anterior também. Dito de outro modo, essa energia é igual à variação da energia interna, ΔU do sistema. Eventualmente pode acontecer ΔU igual a zero, também nós vimos isso. Significa que nesse caso o calor Q foi usado pela realização do trabalho. Tá, Caio, beleza. Então você viu aí uma relação entre trabalho, W, entre ΔU, que é a variação da energia interna, e também do calor. Caio, então na verdade eu tenho um sistema que transforma a energia, mas que acaba conservando. Sim. A primeira lei da termodinâmica é uma lei que expressa uma conservação de energia. Tá? A variação da energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo termodinâmico. Lembrando que se você absorve calor, Q é positivo. Se você libera calor, o Q é negativo. Se o trabalho é realizado pelo gás, ele é positivo, né? Um processo de expansão. E se é realizado sobre o gás, né? For realizado sobre o gás, nesse caso vai ser o trabalho negativo. A expressão que nós temos da primeira lei da termodinâmica, esse menos aqui, toma cuidado, o pessoal às vezes erra de bobeira. Esse menoszinho aqui, ele já é da fórmula. Então, se o trabalho for negativo, né, for uma compressão, tá? Você vai colocar o valor negativo aqui. Por exemplo, for menos 10 joules, né? Você vai colocar aqui o menos 10, mas já tem um menos na frente. Aí ele vai trocar o sinal. Então toma só cuidado com isso. A primeira lei da termodinâmica gravou, chamou de meu amor, ΔU, que é a variação de energia interna, é igual à diferença da quantidade de calor com o trabalho. Quer dizer, Q menos W. Essa é a primeira lei da termodinâmica. De novo, ΔU é Q menos W. ΔU, Q menos W. Primeira lei da termodinâmica, que relaciona conservação de energia, caso caia uma questão teórica. Né? Vamos lá. Um exemplo clássico e fácil. Nesse primeiro sistema aqui, vamos ver. Ó. Exemplo A. Parte da energia Q fornecida ao gás é usada para realizar trabalho, W, e parte absorvida pelo sistema em forma de energia interna, quer dizer, ΔU, variou a sua energia. Então, olha o que ele falou aqui. Ele colocou 1000 calorias, Q, que é calor. O gás se expandiu realizando um trabalho de 400 calorias, né, o valor desse trabalho. E quanto que foi a variação de energia interna do gás? 600 calorias. Mas, cara, como é que você chegou a essa conclusão? Por aqui, ó. ΔU é Q menos o trabalho. Olha lá. ΔU é a quantidade de calor menos o trabalho. 600 calorias. Interessante. Então, nesse caso aqui, a energia interna aumentou. Sim, aumentou, porque a sua variação é positiva. O exemplo B. Fornece-se ao sistema uma energia Q, sendo que toda essa energia, né, ele é convertida em energia interna, em ΔU. Como assim, Caio? Não houve realização do trabalho? Pode acontecer isso? Pode. Nós vamos ver agora. Olha só. São as transformações termodinâmicas. Primeiro, uma transformação isobárica, né, que a pressão é constante. Isobárico significa pressão constante. O que você faz?
Tranquilamente. Primeira lei da termodinâmica. ΔU é Q menos o trabalho. Nesse caso aí, pode ocorrer uma expansão, uma compressão normal. Na transformação isobárica, você usa a primeira lei da termodinâmica sem nenhum outro artifício. Q menos trabalho. Certo? Tem outras? Tem. Na isotérmica. O que significa isotérmica? A temperatura que é constante. Isso influencia alguma coisa? Influencia. O que depende da temperatura? A energia interna. Então, se for isotérmico, a variação de energia interna é nula. Sim. Então, no lugar de ΔU, você vai botar zero. Q menos trabalho é igual a zero, então Q é igual ao trabalho. O que significa isso? Que numa transformação isotérmica de um determinado sistema, né, gasoso, o trabalho realizado é igual ao calor trocado com a sua vizinhança. Quer dizer, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Então é muito comum questões falar assim, num sistema isotérmico, ou melhor, um gás sofreu uma transformação isotérmica recebendo 1000 joules de calor. Qual o trabalho realizado por ele? Aí tu fala, não sei, como é que eu vou realizar o trabalho que eu dependo da pressão? Não, dá para você fazer diretamente. Como? Pela primeira lei. Já que, como no sistema isotérmico não varia a energia interna, né, o ΔU é igual a zero, todo o calor foi apenas transformado em trabalho. Lembrando que há uma transformação de energia. Ah, beleza, então Q é igual a trabalho. Na isotérmica, eu gravo assim? Não, não gravo assim não. Você pega essa expressão e vê o que vai ser zero. Nessa primeira aqui, ó, na isotérmica, o que vai ser zero vai ser quem? O ΔU. Então, tem que ser a quantidade de calor igual ao trabalho. Tá bom? Mais uma. E na isovolumétrica? Ah, eu lembro. Isovolumétrica é a mesma coisa que isométrica, que é a mesma coisa também que isocórica. E isso significa que o volume é constante, ele não muda. Então não houve uma expansão, nenhuma compressão. O gás não realizou trabalho, nem o sistema, né, a vizinhança sobre ele. Como assim, Caio? O trabalho é igual a zero? Sim. Se o trabalho é igual a zero, jogando na primeira lei da termodinâmica, ó, ΔU é Q menos zero, então a variação de energia interna é igual à quantidade de calor. O que eu posso definir? Que numa transformação isovolumétrica, a variação de energia interna é igual ao calor trocado com a vizinhança. Interessante. Beleza. E a última transformação é a transformação adiabática. Essa daí costuma cair mais. Por quê? Porque quando você fala isotérmica, já lembra de temperatura. Quando você fala isovolumétrica, você lembra de volume. Então o iso significa constante, né? Igual, é mais fácil. E a adiabática? A adiabática é... O que é um sistema adiabático? Um sistema adiabático é aquele que não permite a troca de calor. Entendeu? Com aquele sistema e a sua vizinhança. Por exemplo, a garrafa térmica deveria ser, né? Porque na idealidade é um sistema adiabático, mas na realidade sempre troca um pouquinho de calor. Então o sistema adiabático, né, como a garrafa térmica, por exemplo, a tendência é, se o líquido for frio, não deixar o calor entrar. Se o líquido ali dentro da garrafa térmica for quente, não deixar o calor sair. O que eu estou querendo dizer com isso? Não há trocas de calor. Lembrando, pessoal, só um parênteses, que não há trocas de frio, tá? Frio é só o estado da ausência do calor, tá bom? Uma sensação térmica devido à ausência de calor. Então, o sistema, né, ele ganha ou perde calor, tá? O sistema adiabático não permite essa troca de calor, então o calor é igual a zero. Pô, beleza, Caio. Se o calor é igual a zero, o ΔU menos... O ΔU, que é a diferença da quantidade de calor com o trabalho, vai ser o quê? ΔU é zero menos trabalho, ΔU é igual a menos trabalho. Tá vendo? A importância de você conhecer a expressão, a fórmula e saber o que significa cada coisa. Então, resumindo, nesse caso aqui, ó, só essa transformação, a quantidade de calor vai ser igual a zero. Então, o ΔU, que é a variação de energia interna, vai ser o negativo do trabalho. Eu já coloquei trabalho aqui com uma letra tal propositalmente, porque eu estava trabalhando muito, né, com a noção de W apenas, mas caia num concurso trabalho com a letra tal, tu vai falar, ih, não sei isso, sabe sim. Lembrando que trabalho pode ser tanto o W quanto essa letrinha grega aqui, o tal, beleza? Tranquilo, então vamos lá. Resumindo, ΔU é Q menos o trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. ΔU pode ser zero? Sim, processo isotérmico. Então Q é igual ao trabalho.
O que for zero você coloca ali na formulazinha, tá? Isotérmico, temperatura constante, não tem ΔU. Isovolumétrico, não tem volume, quer dizer, variação de volume, então não tem trabalho. Né? E o processo adiabático, que é justamente aquele que não deixa trocar calor, sistema e vizinhança. Né? Com isso, o Q que vai ser igual a zero. Então a variação de energia interna vai ser o negativo do trabalho. Tá bom? Nós temos esses 3 tipos aí de processos termodinâmicos, são 3 transformações que definem casos particulares da primeira lei da termodinâmica. Ok? Beleza, galera? Ó, beijo pra vocês. Até o nosso próximo encontro. Valeu!